Sejam bem-vindos ao nosso Jornal de Olho na Cidade. Beleza? Eu não sei vocês, mas o dia está ficando cada vez mais quente. Vocês não estão percebendo isso? Nossa, mesmo agora à noite parece que ainda faz calor. Nossa vida, é isso daí. Vamos pensar um pouquinho? Não é o nosso programa aqui com o Paulo e a Bia, não é? Mas nós vamos pensar junto agora nós. Se porventura você fosse um empresário e tivesse um carro desse, olhe bem, se você tivesse um carro desse, novinho, bom, funcionando em perfeitas condições, onde deu problema no motor, você consertaria esse motor para ele voltar e produzir, para você como empresário ganhar mais dinheiro? Ou você deixaria ele encostado numa oficina e simplesmente deteriorando com o tempo da forma como está agora? Eu pergunto para você agora, o que você faria? E se você não tivesse só um carro? Se você tivesse dois desses, também na oficina? Se você tivesse três desses na oficina? Se você tivesse quatro desses na oficina e o serviço dos quatro sendo realizado apenas com o quinto carro fazendo o serviço dos quatro parados, o que você faria? Estou pedindo sua opinião. O que você faria? Você como empresário, tá? Você tem 4 carros na oficina e só tem um rodando. O que você faria? Consertaria? Ia no vizinho, no outro empresário, pediria carro emprestado? Porque você deixou 4 carros na oficina? Pergunto para você, o que você faria? No segundo bloco, nós vamos verificar e eu vou apresentar algumas ideias. Aí vamos ver se vocês vão concordar comigo. 4 carros na oficina e só um rodando. Haha! Vem com a gente! Bom, vamos lá? Papai Noel, o Correio está começando a fazer aquela sua campanha de final de ano, onde as cartinhas são enviadas para os Correios e você pode ir lá, pegar uma cartinha e atender o pedido de uma criança. Isso mesmo. Veja a matéria. A tradicional campanha Papai Noel dos Correios foi oficialmente aberta no interior do estado de São Paulo. A ação solidária mobiliza funcionários da estatal e a sociedade para realizar os pedidos de presentes de crianças em situação de vulnerabilidade social. Desde a criação da campanha, quase 7 milhões de cartinhas foram atendidas. Em 2024, quando o projeto completou 35 anos, 350 mil cartas foram adotadas em todo o país. Neste ano, as cartas podem ser enviadas ao Papai Noel até o dia 5 de dezembro, enquanto a adoção das cartinhas e a entrega dos presentes devem ser realizadas até 19 de dezembro. Várias crianças costumam entregar essas cartinhas nos Correios, e aí quem tiver interesse vai lá, pega uma cartinha e vê se pode atender o pedido de uma criança. Então, se você puder, compareça às agências do Correio, verifica, vai lá, pegue uma cartinha e vê se você pode atender, fazer a felicidade de Natal de uma dessas crianças. E falando de Correio, quero só falar para vocês da importância do nosso voto. O Correio, o sistema de Correio brasileiro, eles têm até o dia 31 de dezembro
para conseguir 10 bilhões de reais. Se eles não conseguirem até o dia 31 de dezembro 10 bilhões, vai haver demissão em massa dos Correios, porque o desfalque que teve nos Correios, é aí que eu falo da importância do seu voto. Votaram num certo cidadão, 9 dedos, presidiário e tudo mais, que colocaram lá em cima. O desfalque do Correio está tão grande que se o Correio não conseguir 10 bilhões até o dia 31 de dezembro, vai haver demissões em massa no sistema de Correios brasileiro. Só para vocês verem como que o voto é importante lá na frente. Está aqui um exemplo para vocês. Demissão em massa dos Correios, se não conseguirem 10 bilhões até o dia 31 de dezembro. Vamos continuar um pouquinho? Um cidadão, passeando pela cidade, vê uma blitz da Polícia Militar e... não sou João, eu sou Pedro. Eu não sou João, eu sou Pedro, que é meu irmão, que tem o mesmo sobrenome que eu. Somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, somos parecidos, não tem problema. Só que nessa daí, a Polícia Militar não caiu. Veja a matéria. Um homem foi preso em Mojimirim após tentar enganar a equipe do GOC, Grupo de Operações com Cães. Ele se apresentou como o nome do irmão ao ser abordado pelos GCMs, mas acabou identificado foragido do sistema prisional. Durante a checagem de seus dados, os agentes constataram divergências e, após contato com familiares, confirmou a verdadeira identidade do suspeito. Contra o foragido, havia um mandado de recaptura expedido pelo Departamento de Execuções Criminais da 5ª Região Administrativa Judiciária de Presidente Prudente. O documento aponta a pena restante de 14 anos, 7 meses e 7 dias de reclusão em regime fechado, por crimes previstos no Código Penal. O cidadão simplesmente, não sou eu, abordagem, com 2 mandados de prisão, se passa pelo irmão e acabou preso. E não é só ele não, tem um outro também. Outra abordagem de um cidadão também apreendido, também preso. Vejam só. A PM prendeu um homem de 31 anos que estava foragido da justiça durante um patrulhamento de rotina no bairro Vila Paraíso, em Mogi Guaçu. O indivíduo acumulava 2 mandados de prisão em aberto pelo crime de furto. De acordo com informações da corporação, a equipe policial avistou o suspeito caminhando pela via. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem demonstrou nervosismo e tentou se esquivar da abordagem, entrando rapidamente em um comércio de sucatas na tentativa de se esconder. Ao realizar a consulta dos dados criminais via sistema, a equipe constatou a existência de 2 mandados de prisão em seu desfavor. As ordens judiciais haviam sido expedidas pelas comarcas de Espírito Santo do Pinhal e Serra Negra, ambas pelo artigo 155 do Código Penal. Vamos analisar as 2 ocorrências, só para vocês verificarem. O cidadão é abordado, se passa pelo irmão. Eu não sou Zé, eu sou José Pedro. Quem vocês estão procurando é o meu irmão, não sou eu. A polícia não acreditou, levou preso. O outro vai ser abordado, é abordado. Não, vocês estão equivocados, não sou eu. Poxa, imagina, eu nunca tenho passagem pela polícia, eu sou um cidadão de bem. Cidadão de bem, a hora que a polícia puxou no sistema, 2 mandados de prisão. Por isso que eu falo, hoje com a tecnologia que o sistema policial possui, é difícil, para não dizer quase impossível, hoje não ser identificado rapidamente. E tem mais um caso, esse que eu falo, que aí é coisa absurda. Vou falar bem pertinho aqui, ó, bem aqui, ó. O filho
Olhe bem, o filho ameaça a mãe de morte, ameaça de agressão, ameaça de violência. A mãe vai até a justiça, pede uma medida protetiva contra o filho. Olhe bem, uma mãe pedindo medida protetiva contra o filho. Primeiro fator. Segundo fator. Aí o filho se acha no direito de ir em casa ameaçar a mãe. Só que agora ele fez pior. Ele grava um vídeo. Exatamente. Pega o celular, grava um vídeo falando: vou te matar, olha só, se você não me deixar entrar em casa, vou te matar. E manda para a mãe. Só que a mãe aciona quem? A polícia militar. Vejam só o que aconteceu. Um caso de violência doméstica marcado por terror psicológico digital resultou na prisão de um homem de 31 anos em Mogi Guaçu. O indivíduo foi detido pela Polícia Militar no Jardim Alto dos Ipês, após descumprir uma medida protetiva e ameaçar a própria mãe e o padrasto. O ponto central da ocorrência foi o conteúdo enviado pelo agressor. Segundo o relato da vítima, a polícia, o filho utilizou um aplicativo de mensagens para enviar um vídeo intimidatório. Na gravação, o suspeito filmou a si mesmo em frente à residência da mãe, alegando estar armado. No vídeo, ele proferiu ameaças diretas, afirmando que atentaria contra a vida dela e do seu atual esposo. O material serviu como prova imediata do risco que a família corria. Ao chegar em casa e perceber a presença do filho nas imediações, a vítima acionou o 190 e o rapaz foi preso por infringir a medida protetiva. Para uma mãe pedir uma medida protetiva contra o seu filho, vocês conseguem imaginar até que nível que chegou de paciência dessa mãe? Pai costuma não ter tanta paciência, mas mãe tem paciência para... E ele ainda faz ameaça porque a mãe estava com o seu outro companheiro. O filho não tem que intervir na vida da mãe. Já é maior de idade, siga seu caminho. Vá seguir sua vida, deixa sua mãe. Se você não tem capacidade e competência, que a gente percebe hoje, que os jovens de hoje não querem estudar, não querem trabalhar, não querem fazer nada, só querem viver na vida mansa, e ainda imagina que os pais têm a obrigação de sustentá-lo. E ainda acha no direito de ameaçar a mãe. E agora vai para onde? Agora ele vai ter comida de graça, bebida de graça, cama de graça e segurança de graça, porque agora ele vai ficar no sistema penitenciário. Porque se não tomarmos providências nessas ameaças, sabe o que acaba acontecendo? Esse filho é capaz ainda de matar a mãe. E nós já temos casos famosos como esses, já há muito tempo. Só para vocês acompanharem, tá? Senhores, cada coisa que a gente vê... E aí? Vamos para o intervalo? Vamos continuar um pouquinho? O que vocês acham? Cada coisa que a gente vê, viu? Aqui, ó. Intolerância racial. A intolerância racial, religiosa, vai dar para tudo quanto é canto. É aí que eu falo. A gente não tem nada que ver com a vida dos outros. Mas tem pessoas que não se preocupam com a sua própria vida e quer cuidar da vida alheia. Se a gente cuidar da própria, já dá trabalho. Imagina ficar cuidando da vida dos outros. Olha só essa matéria de intolerância religiosa. E detalhe, hein? E detalhe. São dois. Um casal que se diz religioso. Um casal que se diz religioso. Daqui a pouco eu comento. Veja a matéria. Um homem e uma mulher apontados como autores de uma tentativa de homicídio em Mojimirim foram detidos.
As apurações iniciais da Polícia Civil apontam que o crime pode ter sido motivado por intolerância religiosa. A dupla teria invadido a residência da vizinha no bairro Aterrado durante a noite, pulando o muro dos fundos. A vítima, uma mulher umbandista, relatou que foi surpreendida ao abrir a porta após ouvir ruídos na parte posterior do imóvel e acabou atacada com golpes de um objeto semelhante a uma adaga. Ferida no braço direito e no tórax, ela conseguiu gritar por socorro e tentou se desvencilhar aos agressores. Nesse momento, segundo declarou a Polícia Civil, conseguiu retirar a máscara de um deles, reconhecendo o vizinho. A vítima também relatou que antes do ataque, o casal já havia realizado pichações em frente ao imóvel com dizeres "macumbeira", reforçando a suspeita de motivação religiosa. Policiais civis foram até a residência dos suspeitos. Ambos foram conduzidos à delegacia e permaneceram à disposição da justiça. Olha o que esse casal fez. Pichou de um lado do muro, pichou do outro lado do muro. Eu nem vou ler o que está escrito, porque é de uma imbecilidade tão grande que não dá para se dizer, falar nada sobre isso. E esse casal, que se diz religioso, olhe bem, que se diz temente a Deus, o que eles fazem? Veste uma máscara, vai no fundo pela casa, lá no fundão, pula o muro da casa, que eles moram do lado, pula o muro da casa, entra pelo fundo da casa. A hora que a mulher vai ver o que está acontecendo no fundo, ameaçam contra a vida dela. Motivo: eles são evangélicos e ela trabalha com umbanda. A religião dela, umbandismo. Cada um tem a sua. Cada um segue o seu. Se eles são realmente evangélicos, cristãos, são tementes a Deus, como é que vai atentar contra a vida de outra pessoa? Que direito temos nós? Se a outra pessoa quiser ser umbandista, que seja. Ser católico, seja. Ser evangélico, seja. Seja ateu, seja. O que isso me prejudica? Eu cuidar da minha própria vida já dá trabalho, já é difícil. Quanto mais querer cuidar da vida alheia. Vamos pensar um pouquinho, senhores. Você acha que um casal desse é evangélico? Realmente? Pode falar que sim, mas praticante, na sentido literal da palavra, jamais. Porque a partir do instante que já atenta contra a vida de outra pessoa, quebrou o princípio maior, que é o princípio da vida. Vamos para o breve intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta já já. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Na hora de cuidar do seu carro, confiança e qualidade faz a diferença. Aqui no Tessarini você encontra uma estrutura completa e uma equipe preparada para atender com excelência. Serviço completo em mecânica e elétrica em geral. Vem pro Tessarini, atendimento de confiança, peças de qualidade e agilidade no serviço. Este comercial é para você, comerciante de pequeno negócio que quer investir na divulgação do seu produto, da sua marca, sem pesar no bolso. Entre em contato conosco e saiba como divulgar a sua empresa para toda a cidade. Telefone 19 9 97 50 2800. Aqui na MID TV, sua marca é vista. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. Ontem, nós mostramos a situação da Lagoa do Pedalinho. Eles falam Lagoa de Cima, Lagoa de Baixo. Na verdade, é tudo uma lagoa só.
Porque não tem é tudo uma lagoa só. Tem a foto ou o vídeo que nós colocamos dos peixes agonizando na Lagoa do Pedalinho? Só para vocês verem como que é deturpar a situação. Olha os peixes agonizando na Lagoa do Pedalinho. Isso aqui foi ontem, ó. Isso foi ontem. O que eu falo é deturpar a informação. Pode parar o vídeo. Aí eu falei para vocês que eu fui na lagoa. Eu fui na Lagoa do Pedalinho. É um fedor, é um cheiro insuportável que estava lá. Insuportável o que estava lá. Mas hoje, um nobre vereador resolveu realmente fazer algo. E ele fez isso. Vamos acompanhar. Pessoal, bom dia, vereador Adriano da Guarda, Batatinha. Hoje nós estamos aqui no Pedalinho, no Jardim Novo 2. Infelizmente, por questão de obstrução da rede de esgoto, nós tivemos aqui um derramamento de esgoto na lagoa, e isso causa aí um mal a todos que usam aqui, aos peixes e todo o meio ambiente aqui localizado nessa região e principalmente nesse parque. Então, em contato com o SAMAI, com o SAAMA, nós solicitamos aqui a instalação do aerador na data de ontem. Já solicitamos a instalação do segundo aerador lá na primeira lagoa, que eu acredito que é extremamente importante. Também estamos pedindo aqui uma força-tarefa da SAAMA e do SAMAI para fazer uma limpeza dos resíduos sólidos que caíram da lagoa. E por recomendação, nós solicitamos aos pescadores que não consumam os peixes que estão nessa lagoa nesse primeiro momento. O vereador Adriano, realmente, ele foi e falou que pediu para colocar aerorizador, acho que é esse o termo correto, na lagoa para fazer a água ter mais oxigênio para que os peixes não agonizassem. Parabéns, vereador. É uma medida urgente, porque precisa para salvar os peixes. Concordo, gênero, número igual. Só que você falou de um negócio chamado obstrução da rede de esgoto. Obstrução da rede de esgoto. Se teve obstrução da rede de esgoto, teve falha em algum ponto. Teve falha em algum ponto. Qual ponto? A rede de esgoto não está realmente comportando esse conjunto de prédios que foi construído aí do lado? A rede de esgoto não tem capacidade para todo esse esgoto da região que está aí? Vai apurar a responsabilidade do erro de quem para fazer isso? CETESB não compareceu aí, foi acionado pela SAAMA. E isso porque nós sabemos. Pergunto, por que a CETESB não compareceu aí? Estou falando porque foi acionado. Por que o secretário do Meio Ambiente não foi na lagoa para apurar isso? Por que a Câmara Municipal não está apurando essa obstrução de esgoto? Chegar e falar, nós estamos colocando aerorizador para que os peixes não morram? Não consumam os peixes. Mas e a apuração da responsabilidade disso? Alguém tem que ser responsabilizado. Sim ou não? Será que eu estou falando errado? Será que a Câmara, mais uma vez, vai abafar o negócio? Ou vai só ficar fazendo vídeos, olhando por um lado e esquecendo a responsabilidade do crime ambiental que aconteceu? Ou não teve crime ambiental nesse ato? É só olhar agora, que nós estamos falando da Lagoa do Pedalinho. Sobe um pouquinho, vai na Lagoa do Chula. A Lagoa do Chula está fedendo igual. Lá teve obstrução do esgoto também. Não teve limpeza da lagoa, não teve nada. Será que vai fazer aqui? Não vai, não vão fazer nada. Nem SAAMA vai fazer,
nem SAMAI vai fazer e muito menos prefeitura vai fazer. Isso aqui simplesmente chama-se engana-trouxa. Colocamos aerorizador aqui, engana-trouxa. Estamos fazendo alguma coisa. A água vai continuar poluída do mesmo jeito, da mesma forma, sem ter nenhuma limpeza na lagoa, como está na Lagoa do Chula, igualzinho. E vão continuar jogando esgoto, mais esgoto, mais esgoto e mais esgoto. Cada coisa que nos acontece. Prefeito. Olha só que coisa interessante. Eu não vou falar inteligente, eu vou falar interessante. Prefeito faz uma reunião com... Olhe bem como que nós vamos colocar. Prefeito faz uma reunião com empresários e a Companhia de Energia Elétrica. Prefeito faz uma reunião com empresários e a Companhia de Energia Elétrica para verificar o problema de oscilação na rede elétrica. Aguardem, daqui a pouquinho. Olha a matéria. Prefeito intermedia a reunião entre empresários e Neoenergia por conta de oscilação na rede. Em pauta, problemas de oscilação de energia elétrica. O assunto foi amplamente discutido entre os presentes, a fim de que soluções possam ser adotadas pela empresa responsável pelo serviço. Representantes da concessionária garantiram que não há falta de energia, e sim problemas pontuais no sistema. Já os empresários reclamaram que as oscilações ocorrem em diferentes horários e dias da semana, o que tem causado prejuízos. Temos que eternizar essa fotografia. Eternizar essa fotografia. Eu diria que ela está certíssima em um ponto. Certíssima num ponto. Sabe qual ponto que eu quero dizer? Sabe quem que está do lado de cada foto? Atrás dessa foto? Exatamente, aqui, ó. Atrás aqui, ó. Atrás aqui, ó. O povo. Aqui está o povo, ó. Aqui está o prefeito. Aqui está o povo. Porque quando o povo pediu responsabilidade para a prefeitura verificar por que estava tendo oscilação de energia elétrica, o prefeito fez alguma coisa? Nada. Não fez nada. Inclusive, essa oscilação de energia estava afetando um prédio da prefeitura muito crítico, que é a vigilância sanitária, onde estão armazenadas várias, ou a grande maioria das vacinas da cidade, que estava tendo problema, inclusive com validade. Porque se essa oscilação fosse muito grande, as geladeiras de dentro da vigilância sanitária iriam estragar, deteriorar todas as vacinas de Mogi Guaçu. Então, por que eu falo que tem que eternizar essa foto? Porque o prefeito dá as costas para o povo, mas quando são os empresários pedindo, aí ele vai. Vocês estão vendo que são 2 pesos e 2 medidas? Quando é o povo, não está nem aí. Mas quando é o empresário, olha, vamos intermediar junto com a companhia. Uma que não é responsabilidade da prefeitura, que quem tem que fiscalizar a Companhia de Energia Elétrica é a ANEEL. Isso tem que ser denunciado na ANEEL em Brasília. O prefeito aqui só está fazendo o merchan. Só que quando o povo pediu, ele falou que não era responsabilidade dele, era da ANEEL. Mas quando os empresários acionaram a prefeitura, aí ele resolveu tirar fotos. Só para vocês saberem que depende de quem se pede, é a quantidade do interesse. Antes de eu ir para a última matéria, vamos verificar o que abre e o que fecha no feriado de amanhã, 15 de novembro? Veja a matéria. A
Prefeitura de Mogi Guaçu informou que neste sábado, dia 15, feriado nacional da Proclamação da República, parte dos serviços municipais terá alteração no funcionamento. As feiras livres e a coleta de lixo domiciliar ocorrerão normalmente, sem qualquer mudança na rotina. Já os 15 centros esportivos municipais permanecerão fechados ao público durante todo o sábado. As atividades esportivas e recreativas serão retomadas no domingo, dia 16. Outros serviços, como Procon e Poupa Tempo, também não funcionarão no feriado. O atendimento ao público será retomado na segunda-feira, dia 17, a partir das 9 da manhã. Amanhã é feriado, 15 de novembro. Detalhe, já é sábado. Serviço público está fechado, bancos já estão fechados, Poupa Tempo vai estar fechado. Então aí vocês acompanham o que abre e o que fecha. Eu, se eu tivesse uma empresa, com toda certeza ela estaria aberta. Tanto que amanhã vocês podem acionar o nosso QR Code, porque a televisão vai estar aqui mostrando para você a nossa programação. Por quê? Porque nós queremos manter sempre você muito bem informado. Beleza? Agora nós vamos passar uma informação para os funcionários públicos. Mais uma vez, de novo, outra vez, a situação do Vale Alimentação. Vamos lá? Vamos ver junto? Primeira pergunta que eu faço. Não adianta, tem que ser em forma de pergunta. De onde que tiraram? Olhe bem, eu até vou pegar aqui no meu celular, porque eu vou verificar que eu achei o máximo quando eu vi isso. De onde que tiraram que por dia o trabalhador vai ganhar 13,64. De onde que chegaram neste valor? Primeira pergunta. Se você pegar R$300, dividir por 13,64, dá 22. Ou seja, se o funcionário público trabalhar 25 dias no mês, ele vai receber mais do que R$300? Ou R$300 é o limite, não atinge mais? Antes de eu falar qualquer coisa, eu só vou fazer essa pergunta. Se você pegar esse valor e dividir pelos R$300, dá 22. E se o funcionário trabalhar 25 dias no mês, ele vai ganhar mais ou não? Então, de onde tiraram esse valor de... cadê aqui que eu até me perco? 13,64. Essa é a primeira pergunta. Aqueles meses que tem 5 semanas, você sabe que nós temos meses que tem 5 semanas, que automaticamente aumenta o número de dias que o funcionário vai trabalhar. Ele vai ter esse vale alimentação a mais? Então nós vamos mostrar agora para vocês as situações em que o funcionário público vai receber o vale alimentação. Vamos verificar aqui primeiro quando que o servidor vai receber o vale alimentação. Coloca para nós aqui, por favor. Enquanto ele coloca aqui, eu já vou falar primeiro o seguinte. Desculpa, quando que ele não vai receber? Falei errado. Exatamente. A ordem é, quando que ele não recebe, ó, tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui em cima. Quando que o servidor não receberá o vale alimentação? Então, eu falei errado. Quando que ele não receberá? Primeiro, quando ele estiver em licença remunerada, quando no mês receber a segunda advertência, ou seja, se a prefeitura não quiser, ele começa a dar 2 advertências para o funcionário, ou seja, dentro do período de 12 meses. Ou seja, ele recebeu 2 advertências e não recebe vale alimentação no ano inteiro. No mês em que ele estiver suspenso, 2 faltas injustificadas ou mais, só que aqui nós vamos ver mais para frente que o professor tem falta abonada. Olhe bem, falta abonada.
Atestado médico. Se durante o mês ele tiver atestado médico superior a 15 dias, não vai receber mais vale alimentação. Então aqui ele não recebe. Quando que ele perde o valor? Agora, quando que ele perde os 13,64? Eu não sei onde que alguém consegue alimentar com 13,64 numa refeição por dia. Quando forem faltas injustificadas, faltas abonadas, exceto de professor. Engraçado, se a falta já foi abonada, por que ele perde? Mas tudo bem, vai. Quando estiver de férias, não vai ganhar. Atestado médico por ausência. Engraçado, se o atestado médico quando está acompanhando um familiar, licença para casamento, e assim vai. Então está aqui a lista de motivos pelo qual ele não vai receber. No dia em que isso acontecer, está aqui. Vamos ver a próxima? Quais os tipos de afastamento que não perde o cartão alimentação? Não perde quando for acidente de trabalho. Só que eu pergunto, se o funcionário for CLT, for acidente de trabalho, ele vai estar afastado no INS. Ele vai ter o seu respectivo CAT. Só que quem tem CAT não recebe vale alimentação. Licença por óbito, isso é uma previsão legal. Convocação para compromisso de serviço obrigatório. Aqui você vê justiça eleitoral e tiro de guerra. Compensação de horas extras. Ah, eu trabalhei a mais, aí eu vou tirar um dia de folga. Também não perde o vale alimentação. Só que um fato que eu queria falar para vocês E agora o funcionário público, ou o funcionário, que ele tem contrato em 2 locais. Vamos dar um exemplo. Ele tem um contrato no SAMAI e ele tem um contrato na FEG, por exemplo. Ele vai ter que se dirigir ao departamento pessoal e dizer qual dos 2 ele tem que optar por um ou por outro para receber o vale alimentação. Ele não vai receber o vale alimentação dos seus 2 contratos. E mais um detalhe, mesmo que ele esteja em 2 contratos dentro da própria prefeitura, ele só vai ter direito a 1 cartão de vale alimentação. Beleza? Então, vamos agora para aquela última matéria. Lembra daquele carro que eu falei para vocês quebrado? Lembram? Vamos colocar ele de novo? Vocês sabem que carro que é esse? Vocês nem se tocaram? Viram mais ou menos? Nem imaginaram? Então vou dar uma pista para vocês. Olha aqui em cima. Vocês estão vendo aqui em cima? Isso é uma ambulância. Essa ambulância deve ter um valor entre 300 e 400 mil reais, deve custar essa ambulância. Sabe onde que ela está? Parada, porque a prefeitura não arruma o motor dela. Ela está com problema no motor. E detalhe, está parado há meses. Meses. Está aqui, ó. E o vereador vem aqui e fala, conseguimos mais uma ambulância, olha, conseguimos 2 ambulâncias, olha, colocamos aerorizador na lagoa, olha, fazer vídeo. Mas olha aqui a situação em que estão as ambulâncias. Vocês acham que é só essa? Não, tem outras. Coloca a outra para nós. Não são só essas, não. São viaturas, ambulâncias de Mogi Guaçu. Está aqui, ó. Para vocês verem que não é a mesma, aqui está resgate 3. Reserva 3. Está vendo aqui em cima? 3. Parada na oficina. Parada na oficina. Tem essa? Não, tem mais. Mostra a outra. Essa é a reserva 5. Para nós não falar que é a foto da mesma que tirou em ângulos diferentes. Está onde? Está na oficina.
Agora eu pergunto, por que não conserta essas ambulâncias para atender a população? Por que não faz uma ordem de serviço para consertar essas ambulâncias? Elas estão paradas dentro de uma oficina, empurrando de um canto para o outro. Vamos falar que é aquela? Vocês estão vendo que essa aqui, o motor não está desmanchado. Põe a foto anterior. Vocês viram aqui, ó, reserva 5. Essa é reserva 3. Vocês estão vendo que é outra ambulância. E põe a primeira agora. E essa está nesse estado de deterioração com essas peças a céu aberto. Nem num galpão está. Olha aqui, não tem nem galpão aqui em cima protegendo essas peças. Por quê? Porque é carro público, é da prefeitura. Para que vai consertar um carro desse? Para levar pessoas humildes para atendimento de saúde. Pessoas humildes que se virem, na época de eleição mesmo. E aí chega e fala, está sem ambulância? Por isso, ó. E agora chega e vem falando assim, estamos recebendo emendas impositivas para comprar ambulância, para deixar nesse estado que está aqui, e depois fala, consegui 2 ambulâncias, consegui mais uma ambulância, fizemos reunião, olha aqui o estado em que estão as ambulâncias e as pessoas humildes estão sem ambulância, está aqui, ó. Eu agora fico imaginando o funcionário que chega para trabalhar, querendo ajudar a população, socorrer a população, levar a população enferma para o hospital, para a UPA, para o PPA, e quando chega, depara com essas viaturas nesse estado aqui. Se eu fosse funcionário público, motorista das ambulâncias, eu teria tristeza de ver os veículos nessa situação e não poder fazer nada. Quem paga o pato? A população. Já falei, eu estou me colocando na posição de funcionário público motorista das ambulâncias. E olha que nós temos um vereador que se diz alguma coisa da ambulância. E não faz nada para arrumar isso. Não faz nada. Fala que vai contar nos dedos para que o posto de saúde do IP amarelo volte a funcionar. Ele vai funcionar precariamente, porque não tem efetivo, não tem material, não tem remédio, não tem curativo, não tem, a prefeitura não compra, não tem dinheiro. Culpa de administração, gerenciamento errado. Lembra que nós falamos que o secretário da SSM falou que não vai catar o lixo da rua até dezembro, ou seja, vai ficar 2 meses sem fazer niente. Nada. Senhores, agora vocês estão sabendo por que vocês estão sem ambulância. Porque a prefeitura não conserta as que estão quebradas. O que ele vai fazer? Vai buscar lá em Mojimirim emprestado, porque aí quebra também, é mais uma que vai ter que consertar, e a viatura de Mojimirim. E assim, senhores, vamos encerrar o jornal de hoje. Peço tremendamente desculpas aos senhores por ter passado um pouquinho do nosso horário. Obrigado, fiquem com Deus. E antes de encerrar o jornal, vou falar bem pertinho. Obrigado a vocês pelas mensagens que vocês nos mandam. Agradecemos imensamente. Só lembrando, muitas das mensagens vêm com aquela situação. Não divulgue o meu nome. Pode ter a máxima e absoluta certeza que temos a hombridade, o respeito de seguir aquilo que vocês nos pedem. Mas recebemos as suas mensagens, estamos sempre com ela e guardamos aqui no nosso coração. Obrigado a todos vocês, um grande e forte abraço, excelente final de semana e até segunda-feira.